Fala galera, começando aqui mais um Fala Galera 7 e 7. Eu sou o Júlio de Lima e ajudo pessoas a conseguir alavancar sua carreira em testes de software e conseguir aumentos de salário maiores do que 30%. E hoje eu estou aqui para conseguir então responder aqui suas dúvidas e ajudar vocês a conseguirem melhorar um pouquinho mais dentro do seu dia a dia como sendo alguém que testa aplicações. Espero que todos vocês estejam muito bem e eu já vou pedindo para que vocês agora mesmo comecem a enviar suas dúvidas ali no botãozinho ali de envio de dúvidas, né? Que é ali aquele balãozinho com a interrogação no meio. Então se você clicar ali e digitar a sua dúvida, eu já recebo aqui e já posso respondê-la. Beleza? Show de bola! Para todos vocês que estão chegando, sejam bem-vindos! Eu vou começar aqui, enquanto vocês ainda não enviaram nenhuma pergunta, a falar sobre uma caixinha que eu respondi hoje, ou que eu respondi não, que eu vi hoje dentre as perguntas e que eu vou responder posteriormente, que é falando sobre qual que é uma divisão adequada do que seria um número de QAs para um número X de desenvolvedores. O que acontece? Esse número mágico, né, ele não existe em si, porque cada time, cada empresa compreende a atividade de testes e de desenvolvimento de uma maneira distinta. Então, eu dizer para vocês um número, como por exemplo, um QA para 5 desenvolvedores, não vai servir para qualquer companhia, para qualquer corporação. Não vai servir para qualquer time. Por que isso? Porque a gente tem esse fator de ter empresas compreendendo diferente essa perspectiva que eu gosto de chamar de responsabilidade em testes. Então veja o que acontece. Para uma empresa que entende a disciplina de testes e a disciplina de desenvolvimento como sendo duas coisas diferentes e apartadas, você vai precisar de muitos testadores para muitos desenvolvedores. Por que isso? Porque eles entendem, a empresa entende que você precisa ter um grupo de desenvolvedores para só desenvolver e um grupo de testadores só para testar. Então, em um caso como esse, dizer que é apenas um QA para um desenvolvedor ou um QA para 5 desenvolvedores poderia até ser pouco, dado que existe essa crença, essa compreensão de que eles têm papéis completamente distintos. Então, você vai precisar de uma força muito grande de pessoas desenvolvendo para uma força muito grande de pessoas testando para que você consiga dar vazão, né, naquele projeto, naquela determinada atividade e demanda que aquela empresa tem. Agora, veja só que interessante. Quando a gente tem um cenário onde os desenvolvedores também, não só desenvolvem, mas também têm a expectativa de que eles testem bem aquilo que eles estão desenvolvendo, pode ser que um QA muito experiente para toda a corporação, tá bom, toda a corporação seria muito, mas, por exemplo, para, sei lá, um número X para suportar um número X de times, seja o suficiente. Por quê? Porque os desenvolvedores, apoiados pela gestão, são capazes, então, de prover vamos dizer assim, um produto que ele não é só desenvolvido muito bem, como é também testado muito bem. Então apenas há uma pessoa que conhece muito sobre testes e que consegue contribuir, apoiar esses alguns times quanto aquelas dúvidas pontuais que eles tenham, quanto uma boa prática, ou quanto a uma forma diferente de utilizar um ferramental ou de aplicar uma estratégia de testes para uma demanda específica. Entendem o que eu quero dizer? Então, no final das contas, o que guia a decisão dessa distribuição quanto a pessoas que estão ali voltadas especificamente à qualidade versus pessoas que estão ali voltadas especificamente a desenvolvimento?
Então, todas as vezes que alguém me pergunta isso, eu faço algumas perguntas de volta antes de tomar a minha decisão quanto ao que uma estrutura bacana de divisão entre QAs e desenvolvedores, que é a seguinte. Qual é o papel e responsabilidade do QA versus qual é o papel e responsabilidade do desenvolvedor? Essa é a primeira pergunta que eu faço. E quando eu faço essa pergunta, a ideia é de tentar descobrir quais são as possibilidades de que um e o outro podem fazer. Geralmente, quando eu faço essa pergunta, o que as empresas me respondem são coisas como: olha, Júlio, os desenvolvedores aqui, eles vão ser responsáveis por, literalmente, entregar uma história em produção, sem que haja necessidade de algum QA ir lá e aprovar ou não aquilo. Então, se eles têm essa responsabilidade, algo que eles também têm que ter como sendo uma crença, mas não só uma crença, como também uma habilidade, é a habilidade de conhecer as técnicas, estratégias, ferramentas ou mentalidade de alguém que testa aplicações, porque caso contrário eles vão ter uma dificuldade muito grande em conseguir entregar um produto com qualidade em produção. Num caso como esse, uma pessoa de QA para poder suportá-los nessa decisão é mais do que o suficiente. Agora, se alguém fala: olha, Júlio, não, os desenvolvedores não têm essa responsabilidade aqui. Então, o número de pessoas que vão testar aplicações podem crescer exponencialmente. Por quê? Porque o número de atividades que podem ser desenvolvidas pelos desenvolvedores aqui pode ser tão grande, tão grande, tão grande, que a gente vai precisar de muitas pessoas para contribuir com eles na perspectiva de testes. Outra coisa que eu pergunto é assim, qual é o modelo de desenvolvimento de software que vocês estão utilizando? Eles falam: eu estou utilizando aqui um modelo ágil. Legal. E vocês estão seguindo aquela perspectiva de que vocês vão entregar algo que tem uma possibilidade alta de ir para a produção dentro do final, até o final daquele ciclo, daquela sprint, por exemplo? Sim, estamos trabalhando dessa forma. Legal. Então, se vocês estão trabalhando dessa forma, já tem um monte de características, de crenças que precisam ser adotadas aqui dentro do time de vocês para que vocês realmente consigam fazer isso. Por exemplo, num caso onde você tem que fazer essas entregas, né, incrementais e iterativas, é muito importante que vocês consigam ter mecanismos de checagem automatizada que vão ajudar vocês a conseguirem dar vazão e ter feedback rápido enquanto vocês desenvolvem. Então esse é um ponto muito importante. Se isso vai acontecer, apenas um QA vai ser capaz de fazer isso? Não. Então, qual é o modelo que vocês podem usar aqui? Vocês podem usar um modelo onde um QA é o direcionador do que é realmente a melhor forma de você realizar essas atividades, enquanto você tem aqui os 5 desenvolvedores que contribuem ativamente com a automação. Então esse é um modelo de como poderia acontecer isso. É uma forma de como vocês poderiam conseguir dar a vazão que é necessária para isso. O que acontece na maioria das vezes é que a empresa não faz essas perguntas de qual é o modelo que se está utilizando, quais são os papéis e responsabilidades das pessoas, até onde elas podem ir, e simplesmente jogam tanto o desenvolvedor quanto o QA dentro de um time e falam: olha, ouvi falar que vocês têm que desenvolver, têm que testar, e que você, QA, tem que fazer testes automatizados de front, testes automatizados de back-end, testes de performance, e sem conceber praticamente se aquilo vai funcionar ou se não vai funcionar. Entende o que eu quero dizer? E aqui vem um ponto que é mega importante que cada um de vocês saibam, que é, na hora que a gente for pensar em qual é o modelo de desenvolvimento a ser utilizado, e aqui eu vou dar 2 exemplos apenas. Vamos dizer que eu estou utilizando um modelo em cascata ou um modelo ágil. As diferenças dos papéis e responsabilidades dentro de cada um desses 2 modelos é o que ajuda você a tomar a decisão de como é que vocês vão abordar testes de software dentro desse contexto.
Para quem estava aqui comigo ontem, no Fala Galera 77, vocês ouviram uma evolução de como foi, né, o papel do QA no decorrer dos anos. O papel, vamos dizer assim, a responsabilidade por testes no decorrer dos anos. E vocês viram lá que isso foi mudando com o tempo, né? E essa mudança com o tempo fez com que a gente passasse a não ter mais alguns papéis e a ter a responsabilidade de quem testa sendo alterada, sendo modificada. E essa alteração do papel de quem testa também tem que acompanhar a forma com que os modelos de processo de desenvolvimento evoluem. Então, se eu estou indo agora para um modelo onde as entregas são mais rápidas, eu deixo de lado uma série de artefatos, deixo de lado uma série de crenças que limitam a minha comunicação com a galera que desenvolve, deixo de lado também aquela crença de que eu não preciso colaborar ativamente com decisões arquiteturais. Por quê? Porque a partir de agora o ciclo é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno que eu tenho que contribuir com ele se eu quiser que realmente a gente consiga ter uma eficiência maior na aplicação da qualidade dentro do nosso contexto, certo? Então, entendam isso. O modelo de desenvolvimento ele guia a forma da compreensão de como é que nós testamos dentro daquele modelo, ok? Então, mega importante. E quando a gente fala sobre essa tomada de decisão, novamente, se você entende qual é o seu papel, se você entende quais são as suas raízes como sendo alguém que testa aplicações, você, ao se deparar com uma possível tomada de decisão da gestão quanto a como é que o time vai lidar com a responsabilidade em testes, né? Novamente, você conhece sobre a sua essência, então você vai dar a diretriz, você vai influenciar essas pessoas em tomarem a decisão correta quanto a como é que elas vão, como é que esse time vai funcionar. O que eu vejo na maioria das vezes é o seguinte: uma empresa que ela sempre trabalhou com cascata, por exemplo, ela decide passar a trabalhar com o ágil, ela vai lá e contrata uma consultoria, né, sobre agilidade, e ela vai lá e essa consultoria vem e ela aplica realmente o modelo ágil ali, só que aplica o modelo ágil sob a perspectiva de como é que as demandas vão ser direcionadas, como é que o ciclo de desenvolvimento vai acontecer. E o que acontece nesse caso é que, na maioria das vezes, não vem junto com essa aplicação a forma com a qual o desenvolvedor vai ter o seu mindset alterado, a sua mentalidade alterada e as suas práticas de desenvolvimento. E também não vem com aquela ideia de que o testador agora precisa ter um posicionamento diferente. Então, aplica-se o modelo como um modelo ágil em si, mas as pessoas ainda continuam naquelas práticas que são utilizadas dentro do Cascata, por exemplo. Então, o que eu diria para vocês é que no momento onde a empresa está em transição do modelo de desenvolvimento, é mega importante que vocês sejam influenciadores sob a perspectiva de que eu consigo demonstrar para a empresa que não é simplesmente utilizar um número mágico que vai resolver o nosso problema, mas sim entender que o período do ciclo mudou, que os papéis e responsabilidades mudaram e que a compreensão do que é testes e de como demonstrar testes de software dentro daquele modelo também mudou. Eu vou dar mais um exemplo para vocês de empresa que acaba por evoluir em uma parte, só que ela acaba trazendo práticas de outro modelo. Casos de teste dentro do ágil. Você tem lá uma empresa que ela sempre trabalhou com um grupo de desenvolvedores e um grupo de testadores separados, ok? Então tinha lá uma fase de desenvolvimento, que era desenvolvido um pedaço de software, e passava-se então para um grupo de testadores que testava aquele software. Como é que esse grupo de testadores
demonstrava, né, o que eles estavam fazendo, certo? Prestava contas. Como? Através de quantos casos de teste foram construídos. Então tinha lá um número X de casos de teste, né? Tava lá uma lista, sei lá, de 100 casos de teste. E aí, num momento específico, ou diariamente, ou semanalmente, né, as pessoas elas estavam lá executando aqueles casos de teste e alguém ia lá e falava, vem aqui, quantos casos de teste vocês já executaram até agora? Ó, tinha 100. A gente executou 50. Ah, beleza. Aí alguém ia lá, pegava essa informação, levava lá para a gestão e dizia, oi, gestão, eles já estão 50% dos testes prontos. Era isso que acontecia. Então, se não houvesse esses casos de teste, a gestão começava a meio que ficar sem o controle, né? Ficar sem o controle da forma com que aquele projeto estava acontecendo. É isso que acabava por acontecer. Aí o que acontece? Quando você... deixa eu só voltar um pouco atrás ainda, porque assim, quando isso acontecia, o que eles tinham? Eles tinham um projeto que na maioria das vezes ele era um projeto extenso, projeto grande, né? E aqui eu estou falando de um projeto grande como sendo algo maior do que um mês, por exemplo, tá bom? Maior do que 4 semanas. Então, existia um tempo para preparação, para criação desses diversos documentos. E eu vou dizer para vocês que dentro daquele contexto é super útil. Por quê? Porque existe esse faseamento. Então você pode muito bem projetar, planejar quais são os testes que vão ser realizados na próxima fase quando chegar o momento de executar os testes em si, né? Para aquele modelo funciona mega bem e os artefatos realmente são muito produtivos. Mas quando a gente chega dentro de um contexto ágil, no qual você tem, né, de 1 a 4 semanas, e geralmente os times escolhem 2 semanas, fica muito difícil de você conseguir manter isso. Por quê? Porque não houve aquela preparação que a gente tinha dentro de um modelo sequencial, né? Não tinha. Já não existe mais aquele tempo. Então, o que é recomendado quando você está dentro de um ciclo como esse, onde você não tem mais esse tempo todo para se planejar? É você utilizar, por exemplo, testes exploratórios estruturados. Aqui eu não estou falando de ad hoc, de você ir lá e simplesmente sair testando sem rumo, mas sim de você estruturar a forma com que você executa seus testes, né? E uma vez que você estrutura isso, que você também faça uso de, por exemplo, automação de testes em diversas camadas, para que isso também contribua, né? Porque são ciclos tão pequenos que você não tem mais aquele tempo para executar testes regressivos, por exemplo, que você tem quando nós estamos falando de um ciclo sequencial. E por utilizar testes exploratórios e por utilizar automação de testes, acaba que para a gestão que tinha aquela cabeça ainda do modelo que se usava anteriormente, fique pensando que acabou o controle que ela tinha sobre aquela demanda. Então, olha, pensa sobre a cabeça sobre a perspectiva da cabeça do gestor. Antes, chegava num momento do dia que ele recebia um relatório escrito lá, 50% dos testes foram realizados. Chegava um momento do dia que ele falava assim, olha, a gente tem agora um risco aqui porque 20% dos testes foram realizados apenas. E aquela cabeça daquele modelo, daquele contexto que se usava anteriormente, faz com que esse gestor sinta-se sem o controle. Mas o que aconteceu aqui nessa mudança e que talvez esse gestor não percebeu? Que agora os times são autogerenciáveis, os times estão lá dentro do seu dia a dia, trabalhando e prestando contas diariamente através de conversas, através de comunicação, através das interações entre eles, e cada um deles é maduro para conseguir ir lá e executar os seus testes e interagir, né, e automatizar. Então, a forma que acontece aqui dentro desse modelo, a forma de conseguir evitar riscos, que é isso que o gestor lá que tinha a mente do modelo antigo queria, né, evitar riscos, ela acontece no dia a dia, mas acontece de uma maneira tão, como vou dizer assim, tão conjunta,
né, com o time, que eles resolvem esses riscos, eles mitigam esses riscos internamente. Então, como é que eles identificam riscos? No seu dia a dia mesmo, nas interações entre eles. Né? Por exemplo, diariamente você tem a daily. E na daily o time vai lá e fala sobre quais são os seus bloqueios, sobre o que aconteceu ontem, o que eles pensam em fazer hoje. Então é através dessas conversas que eles vão mitigando riscos que estão ali. E quando a gente fala de testes, já não existe mais aquela fileira de 100 testes a serem executados listadinhos lá. Por quê? Porque, não tem tempo para você escrever todos esses monte de artefatos, né? Você não tem essa facilidade, porque não há tempo, né? Simplesmente não há tempo. E mesmo que você tivesse tempo de escrever 100 artefatos, já na próxima sprint, ou seja, no próximo ciclo de 2 semanas, poderia ser que desses 100 aqui, 60 mudaram. E porque esses 60 mudaram, você vai ter que gastar tempo do seu novo ciclo com escrever mais 100 e ainda dar manutenção em 60. E na próxima, dá manutenção em 60, mais 60 e escrever mais 100. É um negócio que é insano. Por quê? Porque as coisas mudam. O modelo em si de desenvolvimento muda. E por o modelo mudar, é importante que vocês também entendam que as práticas mudam também. E se as práticas não mudarem? O que acontece é que o seu time acaba por entregar bem menos do que eles deveriam entregar, né? Ou conseguir avançar bem menos do que poderiam avançar. Mas as pessoas precisam entender que isso acontece por quê? Porque o modelo mudou. E por o modelo mudar, testes também mudou. E é importante que vocês que estão dentro do seu dia a dia lá, como atuantes, como sendo um QA, como sendo um testador, que vocês contribuam com o seu time de modo que eles entendam que precisam ter essa mudança na mentalidade também e também nas práticas. Então, lembrem-se dessa frase que eu vou falar aqui agora para vocês, tá bom? Uma vez que o modelo de desenvolvimento muda, as práticas de teste que vão ser aplicadas precisam mudar também. Então lembre-se disso. Uma vez que o modelo mudou, as práticas também provavelmente precisarão mudar também. E quando essas práticas mudarem também, vocês vão perceber que as pessoas que estão ao redor, né, que estão tomando a decisão quanto a mudar ou não, provavelmente não saberão como lidar com isso. E aqui que entra o ponto assim que é crucial dentro dessa mudança. Você não pode ser simplesmente alguém que entende que testes de software é escrever Gherkin, que é usar Cucumber, isso não é teste de software. Isso é limitar o seu papel de uma forma com que você não consiga contribuir na real com o seu processo, né? com o seu dia a dia, com o seu time. Então entendam, você precisa aprofundar mais, enraizar mais qual que é a sua atuação como sendo alguém que testa aplicações, para que você possa contribuir mais com os seus times. Então o que acontece geralmente é o seguinte: uma empresa decide mudar de um modelo sequencial para um modelo ágil. Quando ela muda desse modelo sequencial para o modelo ágil, uma pessoa que está aqui em cima e que não entende nada sobre testes de software levanta a mão e de maneira completamente irracional fala: vamos puxar um monte de teste, de caso de teste aqui para dentro desse modelo. Por quê? Porque isso vai ajudar a gente a gerenciar essa equipe ágil aqui. Estão entendendo? Eu ouvi falar que você escreve dado o que, quando, então, dentro do ágil. Vamos puxar isso para cá. E as pessoas pouco sabem de o que é realmente a contribuição que vocês, QAs, podem dar para dentro daquele contexto. Então o que eu diria para vocês é o seguinte: uma vez que vocês conseguem demonstrar realmente qual é a forma com que vocês podem contribuir, trazer benefícios para dentro de um time, quando houver esse tipo de transição e que você está lá dentro, que você realmente está
contribuindo com valor real para dentro do seu time, alguém vai te perguntar ou você vai se colocar na posição de falar, de abrir sua boca e de dar a sua opinião. E você vai falar, olha, é o seguinte, existem práticas que vocês estão tentando trazer aqui para dentro desse novo modelo e que não casam com uma forma com que a gente consiga ter eficiência na hora de testar. Ó, estão mudando para esse modelo aqui, deixa eu analisar esse modelo. E você começa a analisar o modelo e quais são as pessoas e quais são as características, as práticas que estão envolvidas com ele. E você fala, olha, eu tenho aqui 5 práticas de testes aqui. E quer saber? Olha, duas serviam muito bem para o modelo sequencial lá, um cascata. Mas essas 2 aqui serviam bem para lá. Aqui dentro desse modelo novo você vai precisar dessas 3 aqui. Você vai abandonar essas práticas que se usava lá, porque elas não servem mais para cá. Só que para que você possa ter esse tipo de iniciativa e essa destreza ao conversar com essas pessoas, ou seja, demonstrando que realmente você é alguém que conhece sobre testes de qualidade de software que está dentro daquele contexto, é necessário que você estude, é necessário que você busque mais. E aconteceu algo assim no decorrer dessa nossa evolução de testes de software, pelo menos aqui no Brasil, que é onde eu conheço o contexto, que foi o seguinte: a gente veio de uma vertente onde a gente conhecia quais eram realmente, né, sabia aplicar na prática o dia a dia de alguém que testa aplicações. Chegou um momento, vou fazer assim para ficar mais fácil para vocês, tá? Então aqui é passado e aqui é futuro, beleza? Então aqui passado, a gente veio aqui, numa vertente de saber sobre técnica, sobre estratégia, sobre abordagem, sobre o que é o papel de alguém que testa aplicações, sobre como é testes em diferentes contextos. Aí o que aconteceu? Aconteceu um hiato. Um espaço aqui no tempo onde esse espaço foi preenchido apenas por automação de testes. E isso daqui, que era a base para alguém que testa aplicações, ela parou de evoluir, ela parou de ser disseminada de alguma forma, por algum motivo, ela parou. E como ela parou, ficou aqui uma série de pessoas aqui que se especializaram apenas em automação de testes. E acabou que gerou aqui na frente, então, uma geração de pessoas que hoje entendem testes de software como sendo apenas automação. Então, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas pode ser que até aconteceu isso com vocês, mas você chegou em você achou interessante a área de testes, decidiu começar na área de testes, e quando você perguntou, o que você acha que é importante que eu estude sobre testes de software? E alguém falou assim para você, estuda automação. Só que o que acontece? A automação de testes é algo mega importante para você. Por quê? Porque ajuda você a disseminar, né, o conhecimento com os seus times de desenvolvimento, para que eles, né, parear com eles, para que eles saibam utilizar, para que eles tenham feedback rápido sobre as suas mudanças. Só que isso só, se a gente for pensar em tudo que é teste de software, isso só representa, sei lá, 15, 20% de tudo aquilo que você como sendo alguém como sendo alguém que testa aplicações, precisa conhecer. Então, esse hiato que aconteceu aqui na história, ele acaba por prejudicar as pessoas que hoje estão aqui na frente. Então, quer ver outra pergunta que está no gatilho para eu responder nas minhas caixinhas do meu story? É assim, Júlio, eu automatizei testes, aprendi a automatizar testes. Mas olha, agora eu não sei como é que faz para testar um software. Por quê? Porque a pessoa ela gastou todo o tempo dela, investiu todo o tempo dela em aprender como codificar os testes. Volto a dizer, super ótimo. Mas a codificação de testes ela não encontra qualidade em algo que é novo, encontra qualidade em algo que é do passado. Então, quando você automatiza um teste, você está falando o seguinte, você está dizendo, esses daqui são checagens que eu faço automatizadas e que elas vão analisar o passado. Mas quem que analisa o futuro? Entende o que eu quero dizer? Essa análise do futuro, essa análise do que há por vir, essa comunicação que é feita entre você e seu time, de como ajudá-los a melhorar em alguns processos ou em algumas práticas relacionadas a testes de qualidade de software,
essas características são características que são muito importantes também. Então, entendam o seguinte, e eu gosto muito dessa metáfora que o Michael Bolton e o James Barr pregam bastante, assim, que existe teste de software e isso é um círculo gigantesco, ok? Pensa num círculo aqui, ó, tá? Um círculo gigante. E dentro desse círculo, você tem lá, né, novamente, como é que você decide o que você vai testar, como é que você decide como vai organizar os times, como é que você entende a sua mentalidade, como é que você entende os diversos processos, como é que você converte teste de software para diferentes ciclos de vida de desenvolvimento, como é que você utiliza ferramentas de suporte ao testes para os seus testes que são relacionados ao funcional, como é que você estrutura as ferramentas para os seus testes que são não funcional, como é que você interage dentro de um processo de integração contínua, como é que você atua como sendo um QA dentro de um time que faz entrega contínua, como é que você analisa software em produção, como é que você testa em produção, tem um círculo gigante. E automação de testes é um círculo pequenininho dentro de tudo isso daqui. E volto a dizer, dentro desse período aqui, as pessoas estavam se preparando, aí teve um hiato, né, quanto a testes, e focou-se apenas em automação, que é o círculo menor, que estava aqui dentro desse círculo maior, e agora a gente tem uma geração de pessoas que acabaram por se tornarem apenas manipuladores de ferramenta. E eu digo, isso manipular a ferramenta, novamente, é uma parte bem importante de dentro do seu ser, como sendo alguém que testa aplicações. Mas a gente tem que voltar para as nossas origens também, para que a gente possa ajudar as empresas hoje em dia a tomar decisões melhores sobre como testar. Semanalmente eu recebo mensagens nas minhas caixinhas, né, nos meus directs, eu recebo mensagem de alunos também, dizendo que a vida deles dentro da empresa ABC está sendo um caos. Por quê? Porque as pessoas elas não entendem que o time precisa ter responsabilidade sobre o que testa, né? E que não adianta simplesmente eu começar a testar lá no final, sabe? Então tem esse fator que essas pessoas elas falam comigo, comentam comigo e me perguntam se há alguma forma de mudar isso. E não é simplesmente porque elas estão incomodadas porque estão sendo subutilizadas dentro das suas organizações. Não é só isso. É também o fator emocional e o fator também de que eles acabam tendo que ficar fazendo hora extra em horários, né, hora extra à noite, hora extra no final de semana. Por quê? Porque a empresa não entendeu muito bem o ciclo de desenvolvimento do software, né? E foi lá e começou a utilizar uma metodologia ágil que libera os tickets, que entende o QA como sendo, na verdade, o testador, que é a pessoa que só vai lá e vai avaliar para saber se funcionalmente o software tá se comportando como deveria, né? E acaba por gastar lá a sprint inteira só desenvolvendo, e os desenvolvedores não testam, eles não se preocupam em testar, e quando chega lá no 8º dia útil da sprint, que falta só, né, basicamente um dia e meio para entregar, aí fala, agora libera lá pro QA do time testar. E aí o QA do time, né, eu faço aqui entre aspas duplas, só para vocês entenderem que isso, né, esse tipo de abordagem ela não é sustentável, né? Vai lá e libera pro QA do time testar. Então, o QA do time olha lá na coluna, daí existe lá uma coluna maluca lá, chamada, ready for testing, né? Por exemplo. Ou pronto para testar. E aí, tem lá uma coluna e essa coluna tá abarrotada de ticket. E aí fala, vai QA, agora com você. Vai lá, todo mundo acredita em você, vai lá e testa tudo, né? E aí o QA vai lá e começa a testar aquilo, né? Já sabe, não vai ter tempo. Porque né, na maioria das vezes você não testa tudo que você gostaria de testar, da forma que você gostaria de testar em 1 dia e meio, não é verdade? Então, tá lá uma penca de coisas para você testar. E você olha pro lado, não tem ninguém para te ajudar. E você tá lá sozinho. E aí você fala, bom, já sei, hoje à noite, que era o momento que eu teria para curtir com a minha família, não vai dar certo, porque eu vou ter que ficar aqui testando tudo isso. Né?
Sábado, domingo, não vai dar pra mim se divertir com a minha filha, não vai dar pra dar um rolê com os amigos, porque né, eu tenho essa penca de coisas aqui pra testar que largaram pra mim no último dia. Aí você pensa no psicológico dessa pessoa, ela vai falar assim, caraca, cara, que merda essa vida de QA, velho. Ela vai falar, nossa, cara, tem alguma coisa errada, esse ágil é muito difícil. Mas o que aconteceu no final das contas? Aconteceu que a empresa estruturou o time de uma maneira incorreta. E não tinha ninguém lá para dar para falar, ó, levantar a mão e falar, olha, isso não vai funcionar na prática, não. Não vai funcionar na prática, não. Ó, deixa eu falar. Mudou aqui pro ágil e cadê lá os desenvolvedores fazendo pair programming? Cadê a galera fazendo pair testing? Cadê lá a galera automatizando testes em diversas camadas? Cadê lá o povo todo mundo contribuindo, entregando o negócio pronto já para ir para produção com qualidade? Cadê o QA que pode ser alguém que vai mentorar essas pessoas, que pode ser alguém que vai aconselhar quanto a como melhorar esse processo. Cadê tudo isso aí? Não tem? Não tem. Agora aqui é só com você, filho. Vai lá e testa lá. E quer saber? Faz corpo mole não, hein? Vai lá e testa tudo aquilo. Quem nunca ouviu isso? Né? Então, quando você não estrutura bem essa base, acaba que você, QA, acaba sendo a última etapa dentro de um ciclo tão pequeno, que você nunca conseguiria entregar. E isso faz com que a gente tenha sprints de teste, sprints de regressivo, né? Sprint que acabou, todo mundo está lá comemorando e não conseguiu entregar nada, como sendo algo pronto mesmo. Por quê? Porque faltou só teste. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, se vocês que estão atuando como sendo QAs, que você está no dia a dia assistindo, aprendendo mais, que você está no dia a dia jogando dentro do papel do QA. Se você que tem oportunidades de participar de lives para assistir, aprender um pouco mais, ou participar de palestras, ou ler artigos, se você que está lá no dia a dia, às vezes não conhece sobre essas nuances, quem dirá o seu gestor, que pouco se importa com testes de qualidade de software? Quem dirá o seu gerente, que não tem a menor noção do que é teste de software? Quem dirá a pessoa que está lá tomando as decisões lá no dia a dia para conseguir montar ou estruturar um processo? Não vai dar certo, estão entendendo? Então a gente tem duas opções. Uma, a gente chama os seus gerentes para vir aqui na live, ou para participar dos eventos que são realizados pela comunidade, ou para ler os posts que estão na comunidade, ou dois, você incorpora esse conhecimento e leva lá para eles dizendo, gente, vamos lá, gente, vamos olhar para esse processo, vamos ver na prática se esse negócio funciona? Porque em teoria não está funcionando. E aí, eu diria para vocês, não sejam juvenis de simplesmente chegar lá e falar, olha, eu acabei de assistir a live do Júlio, ele falou que isso daqui tá tudo errado. Não sejam juvenis de fazer isso. Chega lá no seu dia a dia, e essa abordagem estruturada, chega no seu dia a dia, pega esses pontos que eu trouxe aqui para vocês, anotem, olha lá para dentro do seu processo e começa a monitorar. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu falei mais cedo que escrever casos de teste dentro do dia a dia de um time ágil é algo que pode consumir muito do seu tempo, tanto do seu tempo, que você vai gastar muito tempo produzindo casos de teste e que você vai ter pouco tempo para testar. E que na próxima sprint você vai estar produzindo mais casos de teste e dando manutenção em um monte que ficou para trás. Sendo que caso de teste é um artefato que que foi criado para que alguém escrevesse ele e passasse para alguém com menos experiência executá-los. E olha só, você está sozinho num time ágil, onde você escreve e você executa. Isso é inconcebível. Por que eu vou escrever algo que eu mesmo vou executar? Estão entendendo? Então, ao invés de simplesmente chegar lá e falar, gente, tá tudo errado. Não, chega lá e começa a anotar. Pega um bloquinho de notas e começa a escrever. Quanto tempo eu gastei produzindo casos de teste para sprint? Quantas horas eu fiquei dando manutenção em casos de teste que eu mesmo já sabia o que eu iria executar?
Quanto tempo eu gastei com testes regressivos dentro da sprint? E anota tudo isso. Quanto tempo eu gastei fazendo um teste de algo que poderia ser feito por um pedaço de código? E anota essas coisas. Chama isso de lista de ineficiências. Né? Primeiro você anota tudo, e aí você vê o que poderia ser melhorado, e aí com base nisso que poderia ser melhorado, você volta para o seu time e fala: time, durante as últimas 13 sprints, eu estive anotando algumas possíveis ineficiências. Olha só, ineficiência número 1. Eu gastei 40 horas escrevendo casos de teste. Na próxima sprint, né, entre a sprint atual e a sprint anterior, a gente tinha algumas coisas no backlog. Só que, dado que o mercado mudou, esse backlog também mudou. Já não faz mais sentido para a próxima sprint a gente ter aquilo que a gente estava projetando ter. Não faz mais sentido. E olha, eu gastei 40 horas escrevendo esses casos de teste aqui, que vão se perder. 40 horas. Aí você volta para uma outra conversa e fala: olha, é o seguinte, gente, vocês estão vendo aqui, ó, eu tava, né, prestando atenção aqui na forma com que a gente tem feito as coisas, e eu percebi aqui que a gente fica reservando uma chamada sprint de regressivo, e que ele tem lá 30 testes automatizados, ou 30 testes para serem executados. E eu vejo que esses 30 testes poderiam estar distribuídos assim. Eu poderia ter 20 deles poderiam ser feitos aqui na camada de unidade, outros 5 deles poderiam ser feitos aqui na camada de componente, e mais 5 aqui poderiam ser feitos numa pegada de end-to-end. Né? Será que a gente pode reunir aqui entre nós mesmos? Ó, daí a gente começa a escrever aqui testes de unidade. Ó, Dev, talvez você não saiba como fazer isso. Ou talvez você já saiba e a gente possa só se comunicar para que a gente possa criar testes de unidade melhores. Pode ser? Pode. Ah, legal, beleza. Olha, se a gente fizer esses 20 aqui, de todos esses 30, se a gente pegar esses 20 e conseguir escrever na camada de unidade, a gente vai conseguir para a próxima sprint poupar pelo menos aí uns 3 dias do que seria só para testar esses 20 testes. Mas o que eu preciso para conseguir ter essa compreensão? Eu preciso estudar, eu preciso buscar o conhecimento. E eu volto a dizer para vocês, tem muito post, muito artigo, muito vídeo gratuito na internet, tem muito projeto no GitHub que você pode ir lá buscar para que você possa entender o conhecimento e começar a trazer isso para o seu dia a dia para você mudar a situação que hoje te incomoda. Porque no final das contas, quando chega lá no final da sprint, que você já fala: ai caramba, já tô até vendo, vai ter 57 testes que eu vou ter que analisar, vai ter que ter lá 25 histórias que eu vou ter que avaliar. Isso faz com que você tenha um desgaste dentro do seu dia a dia como sendo alguém que atua como QA. E as próximas frases que vão começar a surgir a partir de você vão ser: ah, não vale a pena. Ah, não é legal. Ah, é muito ruim ser QA, porque olha só o que acontece. Por quê? Porque ali dentro não estão rodando algo propício que seja para habilitar a qualidade de software. Isso é um bom termo. Habilitar a qualidade de software. Então, para habilitar a qualidade de software dentro do dia a dia de um contexto, é necessário que o contexto, ou que as práticas relacionadas a isso, sejam modificadas, alteradas de modo que vocês consigam aplicar isso no seu dia a dia. Porque muitos de vocês hoje estão vivendo num processo de desenvolvimento de software que é cheio de ineficiências, e isso gera estresse, gera carga adicional de trabalho, gera insatisfação, gera frustração. Por quê? Porque foi definido de uma maneira que não trouxesse para vocês a possibilidade, não habilitou a possibilidade de ter lá testes e qualidade de software. Então, voltando à nossa pergunta inicial, que foi de onde surgiu tudo isso, nessa nossa conversa aqui, não existe um número mágico de quantidade de QAs para quantidade de desenvolvedores. Não existe. Sabe por quê? Porque esse número acaba por
ser baseado no modelo de desenvolvimento que vai ser utilizado, nos papéis e responsabilidades, tanto de desenvolvedores quanto testadores, e na mentalidade dos nossos gestores quanto ao que nós precisamos para conseguir fazer com que isso aconteça de maneira correta. Esses são os componentes que eu diria para vocês que vão ajudar vocês a tomar essa decisão. E para vocês, novamente, que estão lidando com ineficiências, olhem anotem, tomem notas, né, do que vocês... Sabe aquela coisa que você fala, cara, eu tô cansado de fazer isso. Então você, em vez de só falar, tô cansado de fazer isso, você anota isso e converte isso em como se fosse... em quais são as ineficiências do processo. E com base nessas ineficiências do processo, ao anotar isso, você vai ter uma oportunidade sem igual. Sabe qual que é essa oportunidade? De criar um plano de ação e de tentar modificar o processo. E para quem é um gestor, identificar ineficiências dentro do processo e resolver as ineficiências é algo que deixa eles completamente felizes. Sabe por quê? Porque ninguém gosta de desperdício. Então, todas as vezes que você anota essas ineficiências, que você identifica elas, que você anota elas e que você tem planos de ação para como mudar, para como remover essas ineficiências, isso faz com que você consiga ter oportunidades de crescimento na sua carreira. Então, um dos pilares para que você consiga alavancar a sua carreira é que você consiga identificar as ineficiências, que você consiga remover essas ineficiências para que isso gere para você o espaço que você precisava para você crescer. Quando você está no meio do furacão, pensa, você está aqui e, tá acontecendo mil coisas. O mundo está acabando! Meu Deus, o mundo está acabando! Quando o mundo está acabando, as pessoas só pensam em quê? Pensa assim, cara, tá tudo pegando fogo aqui. O que você vai fazer? Você vai correr. Você vai correr. É isso que você vai fazer. Você vai sair correndo. Não é isso? Agora, essas pessoas que saem correndo, desesperadas, a probabilidade é que elas realmente consigam escapar. Só que elas vão ter um monte de escoriações no meio da corrida. Sacou? Agora, quando você para um pouco, né? Respira, olha para o lado e pensa, talvez você consiga identificar de onde que vem o fogo. Tá entendendo o que eu quero dizer? Nessa metáfora, entenda que se você identificar da onde está vindo o fogo, enquanto está todo mundo correndo desesperado, eu não estou falando que você não tem que correr também, você também vai ter que correr. Só que se você identificar onde está o fogo, e aqui o fogo representando qual que é a causa raiz dos problemas que vocês estão vivendo, vocês vão ter uma oportunidade. E aí vocês vão ter, né, uma oportunidade, que é a oportunidade de pensar em algo para evitar que o fogo volte a acontecer. Sacou? Um plano de ação de como evitar que aquela coisa aconteça, caótica aconteça. E nesse momento você tem duas opções. Você pode sair correndo, ou você pode decidir traçar um plano para acabar com o fogo. Mas eu posso dizer para você com certeza. Se você for a pessoa que acabou com o fogo, aquelas pessoas que estão lá em cima para gerenciar a forma com que a forma com que a empresa funciona, elas vão ficar muito contentes com você. E isso pode ser a sua oportunidade para que você possa alavancar a sua carreira, entendeu? Então, pense sempre nisso, entendeu? Eu posso simplesmente ir com a maré, eu posso ser vamos dizer assim, o bobão que vai contra a maré, ou eu posso ser a pessoa que vai pensar em uma forma de evitar essas ineficiências. Esse pode ser você, essa pode ser você, entendeu? Então é isso que eu diria para vocês, tá? Lembre-se, quanto mais eu puder eu conhecer sobre mim, e isso é algo que a gente viu no Fala Galera de ontem, quanto mais eu estruturar as minhas raízes, mais claro eu vou estar de como é que eu posso contribuir com o meu time e com a organização que eu atuo. Deixa
eu ver aqui quais são as perguntas que vocês fizeram, né? Claudinha Seica fala, bom dia, alguma dica de como estruturar todas as atividades num período tão curto com as 2 semanas? Então, você precisa entender que agora você está nesse período curto, mas que você já tem certa previsibilidade antes dessas 2 semanas, tá bom? Você já tem uma certa previsibilidade antes. Então, quando você tiver o mínimo de previsibilidade, ou melhor, o mínimo de visibilidade do que que o seu time está pensando em trazer para a próxima sprint, você já pode traçar de uma maneira até rápida o que seria a sua estratégia de testes. Eu gosto muito de mapas mentais para fazer essa atividade, mas tem outras pessoas que gostam de escrever num bloco de notas. Tem outras pessoas que gostam de fazer desenhos que representam aquilo, não importa qual seja o seu output. O que importa é que você olhe, né, tendo essa visibilidade mínima do que vai acontecer do que pode acontecer na próxima sprint, que você já começa a desenhar desde já o que seria a sua estratégia de testes. Tem um post muito legal da Rafaela Azevedo, depois procurem, Rafaela Azevedo Test Strategies. Ela é uma brasileira que está na Inglaterra. E ela escreve bastante e tem conteúdos muito legais. Depois procura sobre ela e você vai ver que ela tem um post que fala sobre estratégias de teste, que pode te trazer uma visão inicial do que é essa estratégia de teste e como você pode utilizá-la a seu favor. Outra coisa que eu recomendo também é que lá no meu canal do YouTube eu tenho um curso gratuito de introdução aos testes de API REST, ok? Esse curso gratuito, que tem lá mais de 6 horas de duração, ok? Gratuito, com certificado no final. Ele tem uma aula, que é a aula de como traçar uma estratégia de testes, pensando no mundo de testes de API, mas que você pode converter para outras plataformas também. Então, recomendo fortemente que vocês assistam tanto esse curso gratuito, quanto essa aula específica de estratégia de teste. Beleza? O Carlos pergunta, e aí Carlos, beleza? Podemos entender nesse aspecto que, independente da quantidade de QAs em cada time, é interessante que se tenha automação de testes em uma pipeline e também localmente rodando uma VM disponibilizada para... Olha, eu diria o seguinte, Carlos, desculpa, deixa eu terminar de ler para vocês. Disponibilizada para todas as pessoas QAs? Olha, eu diria para você o seguinte, Carlos. Eu não posso dizer para você que independente da quantidade de QAs em cada time, porque você esqueceu de colocar aqui aquilo que eu falei, que é o modelo, o que você precisa analisar. Qual é o modelo de desenvolvimento que eu estou utilizando, certo? Porque isso vai influenciar muito o contexto de testes e a forma com que você vai aplicar testes de software lá dentro, tá? Então esse é um ponto mega importante que não está citado aqui. Então, se a gente está num ciclo que ele é iterativo e incremental, com certeza a automação de testes precisa acontecer, e sim em uma pipeline. Por quê? Porque ela, eu diria até mais, eu diria assim, se você está num ciclo iterativo e incremental, a automação de testes com certeza, porque a cada incremento você vai precisar rodar seus testes, beleza? Agora, falando sobre pipeline e automação de testes, eu digo que pipeline e automação de testes são 2 namoradinhos, tá? São 2 namoradinhos. Lembre-se disso. Automação de testes e uma pipeline são 2 namoradinhos. Se você não tem a pipeline, a probabilidade de você ter um montão de testes que estão desatualizados, ela é altíssima. Quer ver um exemplo? Reflita aí sobre o que vocês, cada um de vocês que está aqui hoje, cada um de vocês tem dentro da sua empresa. Vocês têm automação de testes? E você vai dizer, sim, eu tenho. Ou talvez você vai dizer, não, não tenho. Aí eu te pergunto, e você tem uma pipeline lá? Aí você vai falar assim, sim, eu tenho. Aí eu vou te falar, você tem testes que estão quebrados e que não funcionam ou que deixam de funcionar com frequência? Você vai falar assim, olha, Júlio, tem, mas é uma quantidade mínima. Sei lá, 10% deles acontece isso. Agora, se eu te perguntar, você tem automação? Você responder sim. Eu te perguntar, você tem pipeline? E você responder não. Eu tenho certeza que vocês vão ter muito mais do que 10% de testes que estão quebrados ou que quebraram do dia para a noite. Sabe por que isso? Porque para que você consiga ter uma automação e que ela funcione de uma maneira saudável, ela tem que estar rodando na pipeline. Por quê? Porque o lugar dela é na pipeline.
A automação não é criada porque você quer se mostrar, não é criada porque você quer ter ego, não é criada porque você quer colocar em alguma rede social que você automatizou 1000 testes. Não é porque você quer mostrar para o seu gestor que automatizei 1000 testes. Não é isso. A automação de testes tem um propósito muito claro. Sabe qual é? Dar confiança para quem desenvolve. É que ela rode rápido e que ela dê feedback para a pessoa que está modificando o código. É isso, entendeu? Então, quando for pensar em automação de testes, pensa assim, para que eu quero automação de testes? Dias atrás eu estava numa conversa com uma pessoa no meu direct aqui do Insta, e eu terminei falando essa pergunta. Eu falei, por que você tem automação de testes? E geralmente o que vem na nossa mente é assim, porque automação de testes reduz o tempo de testes. Mas isso é verdade? Não é, porque se você automatiza teste e o teste vai lá e quebra, você perdeu o tempo que você iria estar testando e você está lá corrigindo o teste. Estão entendendo? A gente precisa repensar as frases que foram faladas um dia para a gente ver se elas ainda fazem sentido. E hoje, quando eu falo para que serve a automação de testes, o que me traz assim como eu vou dizer, o maior conforto em responder é trazer confiança para quem desenvolve. Só que para trazer confiança para quem desenvolve, quando a pessoa mudou o código, que tá ali com a intenção de submeter aquele código para ser uma mudança em si, o teste vai lá, roda e traz para essa pessoa um feedback rápido se ela fez alguma merda ou não. Entendem o que eu quero dizer? Então, mega importante aí que vocês entendam isso, tá bom? Bom, a gente precisa encerrar aqui agora, tá? Amanhã, às 7h07, a gente está de volta aqui no Fala Galera 7h07. E eu espero todos vocês amanhã. Desejo a todos vocês que vocês tenham um excelente dia. Espero que vocês consigam hoje andar um pouquinho mais para frente rumo a alavancar a sua carreira e aumentar os seus salários. Beleza? Sucesso, galera! Até a próxima! Vejo vocês amanhã às 7h07. Tchau, tchau!